Muito provavelmente você conhece a série sul-coreana Round 6. Nela é mostrado várias pessoas endividadas que precisam competir entre si em jogos de sobrevivência para quitarem suas dívidas com o prêmio final que é prometido ao vencedor. O jogo é realizado em vários estágios e suas inspirações são em brincadeiras infantis. Em um dos jogos realizados temos a ponte de vidro, onde os participantes precisam acertar a configuração correta de 18 placas de vidro para cruzarem o caminho com vida em um tempo determinado. Ao errar, você simplesmente cai de uma altura gigantesca e morre. Faleceu. Será que o resultado visto na série seria possível? As escolhas realizadas pelos jogadores foram feitas de maneira inteligente? Vamos analisar isso agora. Primeiro, podemos calcular todas as escolhas possíveis para a configuração de vidros temperados usando a análise combinatória. No primeiro par, existem duas opções de escolha, o vidro pode ser temperado ou não, assim como no segundo par, no terceiro, no quarto, isso se estende até o par 18, que é onde termina a prova, nos fornecendo 262.144 maneiras distintas de caminhos. Como a gente tem apenas uma configuração correta para não morrermos, isso significa que a probabilidade do primeiro jogador completar todo o percurso vivo é de 1 em 262.144, que dá apenas 0,00038%, deixando esse participante em uma situação de sentença de morte quase certa. Putz, estou lascado! Se repetirmos esse mesmo procedimento, quando o jogador estiver na terceira posição, as configurações possíveis de caminhos vai ser 2 elevado a 15, que dá 32.768 maneiras distintas de disposições. E novamente, como há apenas um caminho possível, a probabilidade de êxito é de 1 em 32.768, que dá 0,0031%, como bem explicado na série. Aqui na ponte, a probabilidade de acertar tudo é 2 elevado a 15. Então isso dá... 1 em 32.768. Acertou, miserável. No entanto, essa ainda é uma probabilidade de sucesso bem pequena. Essa porcentagem de sucesso só vai ser relativamente aceitável quando o jogador estiver completado 17 etapas. Isso porque sua probabilidade de sucesso vai para 50%, o que torna o jogador da frente um azarado completo. Se você assistiu a série até o fim dessa prova, vai lembrar que sobreviveram apenas 3 participantes em um total de 16. Imagine primeiro que estamos em um jogo de menor proporção, com 5 pares de vidros e 7 jogadores. As regras continuam sendo as mesmas, quero que 4 sobrevivam, ou seja, 3 mortes. Para isso acontecer, essas 3 pessoas devem quebrar 3 vidros, como no caso esquematizado. No primeiro caso, temos uma possibilidade em 2 possíveis de serem quebrados, ou seja, 50%, assim como no segundo caso e no terceiro, ficando 1 meio elevado a 3. Nos outros, teremos uma possibilidade de acerto entre 2 possíveis, que também é 50%, ficando 1 meio elevado ao quadrado. Basta multiplicar tudo para saber a probabilidade, certo? Errado, porque essa é apenas a probabilidade de ocorrência desse único caso, e na verdade temos 10 casos possíveis. Basta ver todos esses casos possíveis de 3 vidros quebrados na tabela a seguir, onde chamei o vidro normal quebradiço de N e o vidro temperado de T. Cada um desses casos tem 3,1% de chances de ocorrência. Como temos 10 casos possíveis, totaliza então 31% de chances de haverem 4 sobreviventes cruzando toda a ponte. A gente pode calcular todas essas possibilidades utilizando a combinação desses 5 elementos tomados 3 a 3. Isso vai ser importante principalmente em configurações de vidros maiores, como o da série. Agora vamos analisar o caso da série com 18 pares de vidros e 3 sobreviventes. Para isso acontecer, 13 jogadores tiveram que quebrar os vidros para os outros 3 jogadores saberem quais são os seguros. Tomando esse caso possível como parâmetro, assim como no caso anterior, teremos uma possibilidade de quebra em 2 possíveis. E esse padrão se repete 13 vezes, ficando 1 meio elevado a 13. Nos outros, teremos uma possibilidade de acerto entre 2 possíveis. E esse padrão se repete nas outras 5 tentativas, ficando 1 meio elevado a 5. Mais
Mas, como a gente viu, esse é apenas um caso possível. Nada impede que esses vidros estejam dispostos de outras formas. E para sabermos quantos casos são, basta fazer a combinação de 18 elementos tomados 13 a 13, que resulta em 8.568 possibilidades diferentes com 0,0038% de chances cada, que resulta em 3,3% de chances de haverem 3 sobreviventes cruzando toda a ponte. Ou seja, o resultado visto na série na verdade não seria tão provável. Eles realmente jogaram muito mal. Isso pode ser observado quando fazemos o cálculo de todas as possibilidades possíveis de sobreviventes, como disposto na tabela. A maior probabilidade de ocorrência, com 18,6% de chances de acontecer, é com o jogo terminando com 7 jogadores vivos, mais que o dobro do que aconteceu na série. E isso acontece por inúmeros motivos. O primeiro está na própria postura dos competidores, como não ter a atenção suficiente de lembrar a configuração correta dos vidros temperados e cair por falta de atenção, ou ainda cair sem ao menos fornecer a informação da próxima etapa. Um outro erro também foi 2 participantes morrerem de uma vez só, excluindo também a possibilidade de se obter mais informações adiante dos vidros. Temos ainda um pouco de forçação do roteiro em eliminar tanta gente, porque nesse episódio é mostrado que em 16 estimativas dadas, os jogadores acertaram apenas 5, e se a gente faz o cálculo, essa probabilidade de acertar exatamente 5 em 16 estimativas é de 6,6%. Se fizermos a probabilidade de se obter no mínimo 6 estimativas corretas, ou seja, podendo ser mais ainda, teremos 89% de chances de acontecer, muito provavelmente sobreviveriam mais. Além disso, vemos que toda vez que um jogador empurra o outro para frente, o vidro quebra. Isso aconteceu 4 vezes ao longo da prova, mas essa probabilidade de ocorrência é de 6,25%, sendo logicamente possível acontecer esse evento, mas muito possivelmente haveriam menos vidros quebrados com empurrões. Mas essas não são as únicas maneiras de se sair bem nessa prova. A primeira coisa a analisar é qual número você escolheria na sala dos manequins. Obviamente, sem ao menos saber que prova seria, era esperado que pegassem números centrais, assim tendo mais tempo para pensar durante a prova, enquanto os primeiros competidores participavam e revelavam qual seria de fato o jogo. Essa tática é até dita na série e pensada pela maioria. Ao descobrirem a prova, uma coisa de imediato poderia ser feita, que é pular de pernas abertas no vidro, onde está apoiado nas 2 estruturas metálicas. Afinal, a pessoa ainda assim estaria pulando no vidro. Aí você poderia argumentar que seria roubo e os VIPs dariam um jeito de eliminar o trapaceiro. Realmente poderia ser verdade, por isso sua posição seria crucial nesse momento, porque não seria você a fazer isso. Poderíamos muito bem apresentar essa alternativa ao primeiro competidor para ele servir de isca. Afinal, dadas as condições de extremo estresse, ao menos um resquício de esperança nele faria com que testasse sem ao menos pensar. Você pode achar essa conduta antiética, mas lembre que todos ali no jogo sabiam muito bem das condições estabelecidas e escolheram estarem ali. Vence o mais esperto. Outra coisa seria analisar se há alguma diferença entre os vidros, porque alguns vidros temperados apresentam o que se chama de anisotropia, que é a diferença de alguma propriedade do material ao ser visto em um ângulo diferente. Na prática, são observadas pequenas manchas sobre o vidro, uma tática também utilizada na série. Outra coisa seria verificar se existe algum padrão no caminho dos vidros temperados, o que não acontece na série, mas seria outra alternativa. Qualquer padrão deveria ser analisado, pois é sua vida que está em risco. Uma última estratégia que vi no canal Derrotando Filmes foi a de usar os cordões das calças para amarrar a bolinha de gude e bater nos vidros até saber qual é o temperado, ou fazer o mesmo utilizando a jaqueta envolvendo a bolinha. E se você em algum momento da sua vida tiver a sorte de jogar esse jogo, vou te dar uma expressão para calcular sua chance de sobrevivência. N é o número de competidores. Para 16 jogadores, encontramos uma probabilidade de sobreviverem 7 pessoas, como visto antes. Mas se tiverem apenas 9 jogadores, fique ainda mais esperto, porque a estimativa de sobrevivência é de aproximadamente uma pessoa, e pode ainda não ser você.